tarde a todos, outra vez, para quem voltou do café, para quem está chegando agora. É um prazer receber a todos e prazer maior ainda hoje estar recebendo a Júlia. Então, Júlia Fagundes é designer gráfica paulistana e sócia do estúdio da O. Júlia foi nomeada como Young Talent 2020 pelo Latin American Design Festival e jurada no Prêmio Young Guns 18, organizado por o The One Club for Creativity e Brasil Design Award, organizado pela B Design. Seu principal interesse é abordar questões políticas por meio de seus projetos, visando um design mais heterogêneo. Pauta que foi convidada a compartilhar em alguns eventos e instituições como a DG, a B Design, N Design, SPM, FURB e Mackenzie. E o título da sua palestra é Mas e o design é político? Júlia, muito obrigada, a palavra é sua. Tá bem. Bem, obrigada novamente pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui falando com vocês e mais feliz ainda de ver que a Goia está assistindo. Eu admiro muito a Goia e o trabalho dela e a gente está até fazendo um projeto juntas e está sendo muito incrível, assim, poder trabalhar com uma pessoa que eu admiro tanto. E aí, sobre hoje, foi bem engraçado, porque eu não costumo muito pensar como uma palestra, né? Eu penso mais como uma conversa mesmo. Porque eu gosto de trazer algumas questões que eu sempre fico pensando e que tem muito relação comigo, né? Acho que todas as coisas que eu vou trazer são enfim, eu pensei porque eu passei por isso, ou, enfim, algo do tipo. Então, eu nem lido muito como uma palestra, né? Tanto é que eu nem pretendia mostrar nada. Mas eu acabei separando até algumas coisas do concurso do LAD para poder mostrar para vocês. Tem até duas opções, né? Eu pensei ou no portfólio ou na minha apresentação, mas eu acho que a apresentação pode fazer mais sentido, que é uma coisa mais rápida. E aí dá até para vocês verem como, enfim, como eu fiz a apresentação lá, alguma coisa desse tipo. Mas então, tentando ir numa linha mais linear, né? Eu sou a Júlia, então. Eu sou designer, né? E eu sou sócia do estúdio da O. Eu tenho 22 anos. E aí, quando eu falo isso, as pessoas às vezes ficam meio assustadas. Eu me formei ano passado, no final do ano, no Mackenzie. E depois que eu me formei e prestei não, eu tentei participar do LAD, né, do Latin American Design Awards, e consegui ganhar, muita coisa aconteceu. Também depois que eu me formei, eu me tornei sócia do estúdio, e eu vou contar um pouco de tudo, assim, brevemente, para vocês conseguirem entender todo esse processo. Mas, bem, contando um pouco da minha trajetória, eu tenho 22 anos, eu fiz ETEC, né, então eu cursei comunicação visual. Antes de entrar na ETEC, eu não fazia ideia do que era design. Eu estudava numa escola aqui perto de casa, no ensino médio, e aí eu pensava, eu tô no ensino médio e aí eu só estudo, né, acho que eu preciso fazer alguma coisa, né, minha mãe falou, putz, você precisa, né, ou você trabalha, ou você tenta ver uma outra coisa para você fazer, não dá pra você ficar fazendo nada de tarde. E aí eu fui atrás de, tentar estudar mais, fui atrás de tech, e aí eu vi esse curso, comunicação visual, porque eu sempre pensei, eu gosto de desenhar, gosto de criar, e como eu não conhecia design, eu só conhecia publicidade e eu achava que, talvez o mais próximo de um artista possa ser uma publicitária, porque artista não dá dinheiro, era o que eu pensava e que as pessoas reproduziam e acreditavam. Agora não acredito muito, mas enfim. E aí eu pensava nisso, então tá bem, então vou ser publicitária, e vou tentar prestar ETEC. Aí eu entrei, prestei ETEC, de comunicação visual. Sim, tive aula com a Cica, maravilhosa, Matheus. E aí foi muito engraçado, assim, porque na primeira aula que eu tive, que inclusive foi com a Cica, ela deu um texto, assim, pra gente ler, e aí no final ela perguntava, o que é design pra você? E aí eu fiquei, tipo, sei lá, pra mim design é uma cadeira, tipo, olha que bonito o design dessa cadeira, sabe? E era isso, eu não conseguia falar que era. E aí isso sempre fica na minha cabeça, sabe? Como
sabe, que doido é isso, sabe? Design é uma palavra em inglês. Tipo, se eu tava no terceiro ano no segundo ano do ensino médio e não sabia o que que era, imagina para as outras pessoas que às vezes não conseguem nem cursar o ensino médio, sabe? Então, acho que daí já começa a gente conseguir pensar um pouco nessas questões que o design pode trazer. E aí, depois disso, né, eu entrei na ETEC, comecei a entender o que era design realmente, consegui entender o que era publicidade realmente, entender as diferenças ou não também, porque eu acho que isso é muito... Não quero passar muito por isso, acho que tem várias questões que podem se relacionar ou não, até com arte também. E aí, no final do curso, eu falei, nossa, eu quero fazer design, tipo, é isso que eu quero, com certeza. E aí veio um outro problema. Eu não tinha autoestima suficiente para prestar uma universidade pública, então, em nenhum momento passou pela minha cabeça em tentar, sei lá, Unesp, USP, nada. Porque eu pensava, eu não vou passar, tipo, nem passava pela minha cabeça. E hoje eu tenho noção de como essa falta de autoestima nesse sentido tem relação com questões raciais e por N motivos também. E aí eu falava muito isso com a minha mãe, né? E eu falava, ai, mãe, meu sonho é conseguir fazer uma universidade paga aqui de São Paulo, SPM, Mackenzie, e que são muito caras, né? E minha mãe é professora. E ela falava, filha, tipo, é impossível, assim, é praticamente impossível a gente conseguir pagar, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. E aí, enfim, ela conseguiu aulas a mais, tipo, ela, meu, sei lá o que ela fez, que ela conseguiu, falou, filha, eu vou conseguir bancar uma Mackenzie para você. A gente tentou ver bolsa, mas também conseguiu. É muito difícil nessas universidades você conseguir realmente a bolsa. É tipo, tem que falar com tal pessoa, com a outra pessoa, com a outra pessoa. E aí, tipo, a gente não conseguiu. E ela falou, não, filha, eu vou conseguir, tipo, eu vou dar um jeito, mas eu preciso que você, tipo, se dedique muito para essa faculdade, porque, tipo, eu tô dedicando tudo que eu tô podendo para fazer com que você estude, sabe? Tipo, eu tô apostando em você. E aí, tipo, beleza, pouca pressão, né? Mas aí eu pensava, não, tipo, beleza, mãe, pode deixar, eu vou dar o máximo, assim. Então era até engraçado, porque, sei lá, eu gosto muito de sair, de beber, de ir no bar, não sei o quê. Só que aí eu ficava, tipo, na universidade, eu ficava, putz, eu quero ir lá no bar, mas eu ficava, nossa, mas eu ficava com muito receio de ir, tipo, e ficar lá e não assistir aula, sabe? Eu tinha essas questões que, não, eu tenho que prestar atenção, que, tipo, isso ficava sempre na minha cabeça. E, gente, eu não tô falando que, o certo é você ir lá, ficar lá assistindo aula e não ir no bar, ficar só na aula. Não é, tipo, meritocracia, não tem nada a ver com isso, tá? Por favor. Mas eu tinha muito essa questão, tipo, às vezes eu ia, mas eu sempre tentava medir, sabe? Não, eu vou agora assistir aula, sempre tentando entregar o meu máximo, porque sempre pensando na minha mãe, tipo, eu tenho que fazer isso. E aí eu participava de tudo que eu conseguia dentro da universidade. Então eu ia para a universidade mais cedo, fazia os trabalhos de lá. E aí, claro, né, tipo, é um super privilégio, porque minha mãe pagava a minha universidade, então eu não tinha que me preocupar em trabalhar, né? Já pensou se eu tivesse que trabalhar, eu não conseguiria chegar cedo na universidade para fazer meus trabalhos. Eu não conseguiria ter entrado na empresa júnior desde o primeiro semestre e ficar 2 anos lá sem ganhar nada. Eu praticamente eu pagava para trabalhar na empresa júnior. Eu entrei no primeiro semestre e aí, geralmente, empresa júnior a gente não recebe. É super legal porque são só alunos, então a gente consegue aprender muito, são clientes reais, é tudo real, tem um espaço, mas é isso, a gente não recebe, sabe? Então, eu sempre pensava nisso, sabe? Putz, eu tô aqui, eu ia pra lá 2 da tarde, ficava até as 4, 6 horas eu tinha aula. Eu pensava, putz, se eu tivesse que trabalhar, eu não conseguiria estar aqui, sabe? Então, acho que é sempre importante lembrar disso, né? Desse privilégio também. E aí, eu fiz, então, parte da empresa Júnior, que foi o meu primeiro estágio em si. Eu fiquei uns 2 anos como designer, e aí no finalzinho eu virei diretora, mas meio que não mudou muita coisa, assim. Eu continuei fazendo as mesmas coisas, era só uma questão de cargo. Eu sou diretora, mas... Tipo... E aí chegou no momento que eu sentia que eu não estava mais aprendendo muito. E eu sentia que eu precisava sair de lá para poder
conhecer novas pessoas, ter mesmo uma experiência de mercado, né? Porque mesmo que a gente lidasse com clientes reais, ainda é uma empresa júnior. E aí eu pensava, meu, qualquer coisa que vier é lucro, porque eu não ganho nada, então qualquer coisa. Se eu ganhar super pouco, tudo bem, que pelo menos eu vou estar tendo novas experiências, né? E aí também nesse período tiveram outras coisas dentro da universidade. Acho que uma coisa que foi muito legal, teve um concurso dentro da universidade que chamava Selo Comemorativo de 100 anos da FAO Mackenzie. E a FAO Mackenzie é muito conhecida, pelo menos dentro da Mackenzie, né, no caso. E aí teve esse selo e a maioria dos alunos que estavam participando eram de arquitetura. E aí quase ninguém de design, enfim, estava muito interessado em participar, e eu falei para um amigo meu, nossa, que ele chama Felipe, ele trabalha no bloco gráfico agora. Eu falei, Fê, vamos participar, não sei o que, ele, nossa, não. E aí no final, sei lá, no último dia, a gente decidiu participar, e aí a gente fez mesmo o logo em um dia, mas não faço isso. E aí deu certo, tipo, a gente ganhou. Então, esse momento de ter ganho esse concurso, eu acho que foi muito bom para essa questão da autoestima. Eu sempre falo isso, porque acho que essa é a questão que é muito importante, da gente acreditar muito no nosso potencial, não ficar comparando muito o nosso trabalho com o trabalho de uma pessoa que tem milhões de anos de experiência, sabe? Tipo, porque é isso, eu tava começando, a gente tava começando, sabe? Então, a gente vê que a gente conseguia, foi muito legal, sabe? E aí, depois disso, então, teve aquela coisa da Júnior, aí eu comecei a procurar outros lugares e apareceu a vaga do DAO. E eu nem conhecia o estúdio, assim, e eu entrei no site e fiquei, nossa, maravilhada, assim. Mas eu pensei, nossa, qual a chance de eu passar? Eu nem tinha portfólio praticamente, eu só tinha um trabalho da faculdade. E as pessoas sempre falavam, nossa, para você entrar no estágio, você tem que ter um monte de coisa. Você tem que ter experiência de 5 anos na área, falar 5 línguas, e eu não tinha nada, né? E aí também os meus amigos sempre falavam, nossa, no meu estágio, eu tenho que fazer um monte de coisa que na verdade a gente não teria que fazer, sabe? Acho que é bem comum isso. Tipo, a pessoa é estagiária, então fala aí para ela fazer tal coisa. Então eu já fui meio que pensando, putz, talvez quando eu for contratada eu vou ter que fazer coisas que eu não quero só para poder manter o emprego. E aí eu fui para a entrevista do DAO e aí foi completamente diferente do que eu estava imaginando. Porque eu imaginava, nossa, os caras são muito fodas, nossa, não sei o quê. E aí eu cheguei lá, tipo, eles me trataram super normal. São pessoas, né? A gente vê como, nossa, caramba. E não, são pessoas como a gente. E aí foi muito legal eu poder ver isso. Não, a gente conversou normal, eu mostrei meus trabalhos, eles não ficaram perguntando o porquê das coisas, e sim como eu tinha feito aquilo. Aliás, perguntavam o porquê, mas não estavam interessados na qualidade, porque eles tinham noção de que é um estágio. Um estágio é para a pessoa aprender mesmo, sabe? Não é para a pessoa que tem 30 anos de experiência. Então, eles tinham muito esse bom senso que às vezes falta muito nas empresas que estão contratando um estagiário. E aí, eu acabei entrando no DAO como estagiária em agosto de 2017. E foi muito legal, assim, né? Porque eu entrei com aquela expectativa de, putz, vou ter que fazer várias coisas que eu não quero. E aí foi o inverso, eu fazia muitas coisas que eu gostava, não só coisas que eu gostava, porque design também é um trabalho, às vezes a gente esquece disso. Então, não eram só coisas que eu gostava, mas eles sempre pediam muito a minha opinião. Então, nossa, Julia, o que você acha disso? Faz sentido para você? Se não fizesse, putz, então a gente não vai fazer. Não tinha aquilo lá de impor para mim, não. Sempre foi muito isso, de saber a minha opinião, sabe? Tanto a minha quanto do Guilherme e do Giovanni. E eu acho que essa questão é uma das mais importantes que eu consigo perceber, que hoje faz com que eu consiga. Claro que não só o estúdio, né? Várias questões na minha vida me ajudam a agora conseguir falar as coisas e expor mais a minha opinião, mas eu tinha muito isso de, tipo, não expor a minha opinião, de ficar mais calada. E eu acho que ter isso dentro do trabalho foi muito importante, sabe? E aí, depois disso, eu fiquei como estagiária e começou a aparecer outros trabalhos dentro do estúdio. Eu lembro até hoje que uma vez a gente estava lá, eu e o Giovanni, o Sesc ligou. O Sesc era o sonho de consumo, nosso sonho de consumo. O Sesc ligou do nada e
e a gente foi contratado pelo Sesc para fazer o Melhores Filmes, que é um projeto para o Cine Sesc. Então foi muito doido, assim, porque a cada momento que eu via que eu estava crescendo, eu estava aprendendo, eu via o estúdio crescendo junto, sabe? Tipo, e vice-versa. E aí eu precisei ser contratada, porque chegou no momento que trabalhar só 6 horas não estava dando, que é um horário de estágio. E aí comecei a trabalhar 8 horas, que é o tempo normal, né, de um CLT. E aí, beleza, as coisas foram rolando. Aí teve uma entrevista, a gente fez uma entrevista para o Creative Doc. As coisas foram rolando, acho que a gente foi começando a fazer projetos maiores. E aí a gente foi começando a conseguir, acho que ter mais visibilidade. E aí acho que uma coisa que foi muito importante para mim, com essa questão de autoestima também, teve um momento que eu fui chamada para dar uma entrevista para o designer gráfica, não sei se vocês conhecem, da Motora Design. E aí foi muito doido para mim, porque antes eu só me via, tipo, eu sou uma pessoa ali escondidinha dentro do estúdio. E aí quando eu vi que elas me chamaram para essa entrevista, eu falei, nossa, como que elas sabem que eu tô aqui, sabe? Tipo, e aí eu comecei a ver que, eu não sou só essa coisinha, sabe? Eu posso mostrar mesmo quem eu sou, quem é o meu, como é o meu processo. E aí que eu comecei a tentar valorizar mais isso também, sabe? Porque acho que antes eu ficava muito, vou ficar aqui na minha. E eu acho que não, tipo, vamos aí, vamos tentar experimentar as mesmas coisas, não tentar ficar se comparando tanto com os outros profissionalmente, porque é isso, acho que cada pessoa tem a sua vivência, e isso que é muito importante. E aí, beleza, aí eu me formei, e lá na faculdade, né, eu apresentei um projeto que chama Preta, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e aí eles me convidaram, o Guilherme e Giovanni, para fazer parte da sociedade do estúdio. A gente já tinha falado sobre isso. Antes eu falava, nossa, gente, Deus me livre. Não quero ter trabalho, não. Tipo, eu pensava, nossa, vai ser muito complicado, vou ter que fazer milhões de coisas, eu não quero preocupação. Mas aí depois que eu me formei, eu comecei a pensar, poxa, eu tô aqui há um tempo já, eu gosto bastante do estúdio. Falei, por que não, né? Então, aí eu decidi entrar na sociedade, então tô desde o final do ano passado. Desde o final do ano passado. E tem sido bem interessante. Claro que é um pouco mais difícil do que ser só designer, porque agora eu não penso só em mim, eu tenho que pensar no todo, né? O que faz sentido para o estúdio, o que não faz, por quê. Mas tem sido bem interessante. E aí acho que isso conta um pouco da minha trajetória. E aí em fevereiro eu ganhei o LAD, né? Foi bem doido também, porque eu falei, eu vou tentar, mas é isso, o não eu já tenho, né? Eu sempre tenho muito isso, de o não eu já tenho, então vamos tentar. Eu me inscrevi, e aí detalhe, né? Tive que pagar US$ 25. E aí tem outras questões. Pois quem que pode participar de concurso, né? As pessoas sempre me perguntam, o que você acha de concurso? É muito contraditório eu só falar mal de concurso, porque eu tô sendo jurada de 2. Eu acho que sempre tem dois lados, né? Tipo, o lado positivo é que quando uma pessoa ganha um concurso, ela consegue subir muito rápido, ela consegue, ter uma maior credibilidade pelas pessoas. Ela pode chegar num lugar e falar, eu tenho tal coisa, tal coisa e tal coisa, enquanto uma outra pessoa pode chegar e falar que não tem nada. Mas a gente também tem que lembrar, por que que essa pessoa que tem um monte de coisa conseguiu? Porque ela teve dinheiro para pagar a inscrição, ela teve autoestima suficiente para poder apresentar o trabalho dela. E também quem são os jurados, sabe? Qual que são as referências desses jurados? Porque uma coisa que eu tenho pensado muito é como a gente fica só pensando nas referências europeias, só no design europeu, e como a gente esquece de todo o resto, sabe? Eu tenho assistido vários cursos, eu assisti um curso com a Catilça Ribeiro sobre filosofia africana. E aí foi muito doido, porque ela fala sobre epistemicídio, né? Que é você meio que matar a ideia de que o pensamento pode ter vindo de outro lugar além da Europa. E aí eu fiquei pensando, putz, se a gente pensar nisso no design, tipo, já era, sabe? Porque tudo, pelo menos tudo que eu aprendi de design veio da Europa. É Bauhaus, a escola de Ulm e tudo mais. Não tô falando, não, gente, eu odeio eles. Mas assim, eu acho que é legal a gente pensar numa pluralidade, sabe? Quando a gente olhar para um design de um outro lugar, não achar que é feio. Pra gente lembrar que o nosso senso de feio e bonito é um senso que vem em cima dessa visão europeia, sabe?
E aí, agora eu, como jurada em concurso, eu fico, meu Deus, quem sou eu para poder falar se uma coisa é boa ou ruim, sabe? Fico tentando pensar, mas e qual que é o meu senso? Então, quando a gente pensa num concurso, a gente tem que lembrar disso também, que os jurados, eles estão com o senso deles, que tem provavelmente essas referências, então é muito emaranhado, sabe? Então, acho que quando eu falo dessa coisa, design é político, sim, design é político, todas as coisas do universo são políticas, e não tem como a gente falar que não é. Então, acho que todas essas vivências que eu tenho tido respondem muito essa dúvida, né, que é mais o design político, que eu tenho desde a faculdade, de tipo, eu lembro muito na universidade que eu via, assim, eu tinha aula, sei lá, de história do design. Tinha acabado de aprender lá sobre Bauhaus, sobre grid, sobre Helvética. E aí eu chegava aqui no meu bairro, sei lá, na frente daqui de casa, e, sei lá, meu vizinho, ele tem uma plaquinha escrito à mão, aluga-se um quarto. E aí eu falava, meu, mas será que... Por que o design que eu aprendi na faculdade eu não vejo na rua? Eu vou no centro da cidade e não tá lá. Tipo, será que o design certo é eu ir bater na porta aqui do meu vizinho e falar, oi, tudo bom? Deixa eu pegar sua plaquinha e colocar ela em Helvética? Eu acho que não deve ser isso, design, sabe? Então, é aí que eu comecei a pensar, tipo, não, acho que design não é isso. Talvez o meu vizinho aqui esteja comunicando com quem ele quer, sabe? Talvez o design pode ser muito mais eu ir lá e ver o que, que ele tá precisando de outras coisas e não tentar deixar a placa dele bonita no meu senso de bonito, de estética, né? Então, eu acho que essa coisa do design ser ou não político tem relações com diversas coisas, né? Então, isso do concurso, quais são nossas referências, da gente conseguir também pensar, putz, eu vou fazer um projeto. E às vezes, eu acho que isso acontece muito, vou fazer um projeto, e às vezes é uma empresa que, sei lá, a gente não acredita, às vezes é para Ambev. Sei lá, tem muita gente que curte cerveja, beleza, mas, sei lá, será que a gente vai querer ajudar uma empresa a lucrar em cima do alcoolismo das pessoas, em cima desse vício das pessoas, sabe? Eu acho que design, essa coisa do design ser político permeia várias coisas, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que talvez a gente mais vivencie no cotidiano. Eu acho que tem isso. E aí também tem essa coisa das questões raciais, né? Por exemplo, acho que durante todo esse processo, né, que eu contei um pouco para vocês, da minha trajetória, imaginem que quando eu entrei na faculdade, eu não me via como uma pessoa preta. Isso é muito comum no Brasil, porque a gente tem a questão do colorismo, né? Porque por conta da miscigenação, que não é uma coisa boa, no caso, tá? Ela foi bem escrota. Porque várias, enfim, mulheres escravizadas foram estupradas, indígenas e tudo mais. E aí, muitas pessoas, assim como eu, são pretas, mas elas não têm a pele retinta, né? Então, eu não me via como uma pessoa preta. E aí, uma outra questão é que a gente não costuma ver as pessoas pretas nos lugares de poder, a gente não costuma ver as pessoas pretas, sei lá, na novela, a gente vê uma pessoa preta, ela é o quê? Ela é bandida. A gente assiste jornal, a pessoa preta é o quê? Foi morta. Então, tem várias coisas que ajudam a gente a tentar sempre se igualar a uma pessoa branca. Então, lá, desde criança eu alisava meu cabelo. Essa questão do cabelo não quer dizer que uma pessoa que tem consciência racial não possa alisar o cabelo. Ela pode fazer o que ela quiser com o cabelo dela, tá? Mas, geralmente, quando uma pessoa consegue tem essa consciência racial, ela tem esse momento de percepção, geralmente é quando ela faz a transição capilar, mas isso não é uma regra, tá? E aí, no meu caso, aconteceu muito isso. Então, eu tava na universidade, entrei achando que era uma pessoa branca. E aí, eu tava no meio da faculdade e comecei, peraí, acho que não é bem assim, né? Claro que não é de um dia pra noite, né? Então, foi um processo. Provavelmente, quando eu entrei na universidade, eu não me via como uma pessoa preta, mas talvez eu já tive nesse processo, sabe? Eu já poderia estar vendo coisas externas que eu não sei falar exatamente o que. E aí eu fui. Teve um momento que eu cortei o cabelo, e aí que eu vi o meu cabelo natural pela primeira vez. E eu falei, putz, espera lá então. Calma aí, vamos rever algumas coisas. E aí que eu comecei a me enxergar como uma pessoa preta, comecei a olhar para o meu redor, olhar dentro da universidade
E eu consigo contar nos dedos e lembrar de cabeça quem eram as pessoas pretas que estavam lá dentro. E professor, se eu não me engano, tinha uma. E aí que a gente começa a pensar também nessa coisa das referências, sabe? Putz, se eu não tinha um professor preto, em quem que eu ia me referenciar? Quais eram as referências que eles poderiam trazer? As vivências que eles poderiam trazer, sabe? Porque tanto é que eu não lembro até hoje alguma referência que meus professores tenham passado que não era, sei lá, europeus e enfim. E eu acho que todas essas coisas têm muita relação, né? Peraí que eu acho que me perdi um pouco agora. Então, aí tem essas questões raciais e... Pera, gente, me perdi. Eu tava falando disso, tava falando de eu me enxergar como... Ah, tá, lembrei. E aí, eu comecei a me enxergar como pessoa preta, e aí chegou o meu momento do meu TCC. E eu sempre pensei, nossa, meu TCC tem que ser um trabalho que eu quero lembrar para minha vida, e que tem que ser o melhor trabalho que eu já fiz. E, gente, não pensem dessa forma, tipo, porque eu acho que a gente cria uma coisa gigantesca para o trabalho, para qualquer projeto que a gente precisa entregar para a faculdade final, assim, que não é positivo pra gente. E pra mim aconteceu muito isso, sabe? Porque eu tentava ter uma ideia pro TCC e falava, ah, não, é horrível. E aí eu ficava, tipo, sofrendo por conta disso. E aí eu decidi fazer um trabalho relacionado com essas questões raciais, né? Porque como eu estava passando por esse processo de enegrecimento, então eu decidi justamente falar sobre isso. Eu decidi entrevistar outras mulheres pretas para entender um pouco sobre esse processo de enegrecimento delas, para ver se elas também tinham passado, ou será que era só eu ou não. E aí eu li um livro que chama Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza, e aí foi aí que meio que comecei o meu projeto, e até então eu não sabia o que eu ia fazer, eu sabia que esse seria o tema, mas eu não tinha noção do que seria a entrega, né, o que seria esse produto de design. E aí eu fiz essas entrevistas, fui na casa das entrevistadas, entrevistei elas, e aí no final as entrevistas ficaram tão grandes e interessantes que eu optei pelo projeto eu optei de fazer umas publicações dessas entrevistas. E aí o meu projeto final foram as publicações e os cartazes. E acho que esse projeto me ajudou a ter muita noção disso, de como o design pode ser político, sim, e não só pensando naquelas questões que eu já abordei, já trouxe para vocês, que a gente vive no nosso cotidiano, mas como a gente pode trazer para o projeto em si, sabe? Como tema do nosso projeto, sabe? Então, eu tratei dessas questões raciais, e, imagina como esse projeto, como ler a história de uma pessoa que teve esse processo, pode ajudar outras pessoas também, sabe? Por exemplo, se eu tivesse lido uma dessas histórias quando eu estava nesse processo, talvez eu poderia ter me enxergado mais, sabe? Então, acho que a gente tem que sempre lembrar também que o design tem esse outro lado, não precisa ser só comercial, sabe? Eu acho que, e aí eu tenho falado muito sobre isso, né? Acho que as pessoas têm muito me chamado para falar sobre isso, porque eu acho que eu tendo a sempre tentar puxar as coisas para esse lado menos comercial, mas é claro, sempre lembrando que, gente, design é uma profissão, então a gente tem que ganhar dinheiro também, sabe? É isso. Faz parte. Mas sempre que possível eu tento selecionar projetos que fazem, que tem relação com as coisas que eu acredito, sabe? Acho que não faz mesmo nenhum sentido eu estar num projeto que eu não acredito ou que vai contra o que eu penso, sabe? Então eu sempre tento conseguir escolher as coisas, né? Igual esse projeto que eu tô com a Goya, faz total sentido com tudo que eu penso. Trabalhar com a Goya, trabalhar com outras mulheres, tem sido maravilhoso, sabe? Mas é isso, não é sempre que aparece um projeto com a Goya para fazer. E eu acho que as coisas que eu queria mais comentar, acho que em geral eram essas, assim, acho que eu resumi bastante, porque eu queria mostrar para vocês a apresentação que eu fiz no LAD, que ela conta um pouco mais até sobre mim e sobre o meu processo, e aí eu consigo até exemplificar com alguns projetos, de forma bem rápida, porque essa apresentação eu tinha 7 minutos para fazer. Então,
Então eu vou conseguir fazer ela rapidinho. A gente tá dentro do horário, né? Eu acho que talvez se Sim, vocês... fica tranquila, Julia. Pode ir. Ah, beleza. É, acho que talvez se vocês tiverem alguma dúvida do que eu falei até agora, eu acho que podem ficar à vontade para perguntar, que aí depois disso eu acho que eu posso abrir a apresentação aqui. Gente, quem quiser fazer pergunta, abre a câmera e faz a pergunta para a Júlia. Ou então, se tiver com problemas com a câmera, manda aqui no chat que eu vou lendo para ela, apesar que a Júlia consegue acompanhar bem, né, também o chat, né, Júlia? Mas se quiser, eu Aham. vou lendo aqui para você. Bem, acho que eu vou seguindo então, e aí se alguém Tá tiver bom. dúvida pode Uhum, comentar. Tá, eu vou tá bom. compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo minha tela? Sim, estamos Sim? sim, Tá. Julia. Aham. Eu vou colocar ele em tela cheia, e aí eu não vou conseguir ver mais vocês, tá? Então, qualquer coisa, se eu falar, acho que abre o microfone, senão eu vou ficar, gente, não sei, não tô ouvindo. Bem, então, essa foi a apresentação que eu fiz para o LAD, né? Para aquele concurso que eu tive que ir lá no Peru apresentar. Então, ela tá em inglês, eu vou traduzindo, mas não tem muita coisa, não tem nenhum textão, nem nada do tipo. Acho que essa parte eu posso pular, né? Que eu me apresentava, eu sou Julia Fagundes, sou designer gráfica, trabalho no estúdio da O, com o Guilherme Giovanni. E aí eu falava, né, que eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. E isso está muito presente nos meus projetos. Esse projeto, aliás, eu recebi esse jornal. Um dia eu estava indo para o estúdio, o estúdio fica no centro da cidade de São Paulo, na República. E aí sempre tem as pessoas entregando coisa, né? E aí me entregaram esse jornal do Show da Fé. E aí eu fiquei, nossa, mas que estranho, né? Tipo, eu comecei a ler os textos, né? Cheirei cocaína na própria Bíblia. De volta à vida normal. Recusou a derrota. E eu achei muito curioso essas frases. Aí eu falei, eu vou guardar esse jornal aqui para mim. Sonhos eram freados pelo medo. E aí, depois que eu guardei o jornal, eu decidi pegar uma outra revista, tipo, sei lá, um outro momento, imagina, guardei o jornal, ficou lá guardado, tipo, beleza, um dia eu vou usar. E aí, num outro momento, eu fui num sebo e encontrei uma revista com várias fotos antigas. E aí eu lembrei que eu tinha guardado esse jornal com essas frases. Então aí eu decidi unir as duas coisas, misturar aquelas imagens, nessas imagens que eu encontrei nessa revista, junto com as frases do jornal. E até que virou esse fanzine que chama Até Quando. Deixa eu ir passando, que aí dá para entender um pouco mais. Então, as frases, né? As frases são essas do jornal. E aí eu sempre tentei, sempre trazendo a frase relacionada com a imagem, né? E não de uma forma super clara, né? Então, por exemplo, essa imagem tá falando de batalha contra o inimigo, e essa imagem, tipo, era uma imagem super escrota de pessoas queimando corpos de pessoas negras. Sonhos eram freados pelo medo. E essa imagem é uma imagem de uma pessoa apanhando na ditadura militar. Recusou a derrota. Essa imagem foi uma imagem que acho que minha mãe me mandou um dia que eu estava tendo protesto dos professores. Então, tipo, são coisas que quando, sei lá, talvez olhando não dá para entender que a imagem é isso, sabe? Mas eu sempre estava tentando trazer essa relação. Cheirei cocaína na própria Bíblia, usei a imagem do Bolsonaro, que eu me lembrei muito daquele momento que até hoje, né? Que ele usou a imagem da igreja e da família para tentar mostrar como ele era uma pessoa correta, sabe? Só que não, né, gente? Enfim. Então, sempre tentando fazer essas relações. E aí tem essa questão de ter queimado também, né, o centro
do portfólio, não, do material para conseguir enxergar esse até quando em todas as páginas, né? E claro, a interpretação é super livre. Tipo, essas foram as coisas que eu pensei quando eu fiz a seleção dessas imagens com essas frases, mas acho que super aberto para as pessoas se interpretarem de outras formas. E aí, até essa fonte, eu usei uma fonte do Fabiano Procópio, que chama Durango Kid. O Fabiano é muito bom, assim, o Instagram dele é Martinique Space. E ele trata de várias questões também da diáspora, acho que é bem interessante vocês conhecerem. Então, que é design, né? E aí eu trouxe também um pouco mais sobre o Preta, e agora que é aquele projeto que eu expliquei, o meu TCC, vocês vão conseguir visualizar um pouco mais. Esses foram os cartazes, que foram os cartazes finais do projeto, né? Então, todas essas imagens foram as entrevistadas. Cada um desses cartazes tem imagem de todas elas, e a ideia é que eles pudessem mesmo se complementar, porque cada uma desses cartazes, eles vêm junto com a publicação, né? Então, as publicações, elas todas são com a tonalidade marrom na capa, escrito preta, com o nome da entrevistada, para mostrar como eles fazem parte de um todo. Mas, ao mesmo tempo, cada uma tem a sua individualidade, né? Então, foi um pouco disso que eu quis trazer nesse cartaz. Né? Então, ao mesmo tempo que todas estão dentro do mesmo cartaz, escrito preta, com a mesma linguagem estética, são pessoas diferentes, de fotos diferentes. E aí, nesse projeto foi bem doido para mim conseguir tentar pensar diferente do que eu estava acostumada. Porque eu sempre já chegava com o texto, já diagramava ele alinhado à esquerda. Já um parágrafo, dou um espaço e pronto. E esse projeto fez muito eu tentar pensar de formas diferentes do que eu estava acostumada, sabe? Porque ele exatamente, o tema dele tem muito a ver com isso também. Então, essas tarjas eu usei para mostrar. Aqui acabou um parágrafo, então eu insiro essa tarja para mostrar que ali começa um novo parágrafo. E aí todo o projeto ele foi feito pensando na impressão caseira. Então eles têm mais ou menos o tamanho de uma 5, não literalmente, porque a impressora caseira não imprime completamente uma folha A4. Então, né, tem uma bordinha. E aí eu imprimi na impressora do estúdio mesmo. E fiz tudo à mão, né? Impressão, cortei e costurei. E aí na apresentação, né, eu falava sobre isso, né? Sobre eu ser uma mulher preta e de que uma pessoa em 4 latino-americanos são considerados pretos. Aqui no Brasil, mais de 54% da população é preta. Mas quantos designers, quantos professores negros vocês tiveram? Quantos chefes negros vocês tiveram? Quantos designers negros vocês admiram? E é hora de mudar. E aí, essa foi a minha apresentação que eu fiz lá no LAD. Deixa eu parar de apresentar. E foi bem legal, assim, poder trazer um pouco disso, porque ao mesmo tempo que eu estava falando sobre isso, eu olhava para a plateia e, sei lá, eu conseguia contar nos dedos quantas pessoas pretas estavam lá. E eu sei muito bem o porquê não tinha, né? Porque tem toda essa questão social e tudo mais que envolve essas premiações também. Eu acho que é isso. Acho que foram as coisas que eu pensei em trazer para vocês, acho que trazer esses questionamentos e também tentar reservar um tempo para mostrar essa apresentação breve para vocês. Tem também um portfólio, que foi o portfólio que eu levei para o LAD, que talvez eu possa até mandar o link para vocês verem, mas acho que não faz muito sentido eu abrir aqui, porque tem bastante foto, então acho que talvez vocês possam olhar com calma. E também no meu Instagram, acho que tem algumas coisas que acho que falam mais até do que essas que eu mostrei, porque essas são um pouco mais antigas.
E eu acho que é isso, acho que agora a gente pode ir para as perguntas. Ah, legal, Julia. Sinta-se aplaudida aqui. Muito bom de te ouvir. Olha, já tem uma pergunta da Nayana Pereira no chat. Você consegue ver ou quer que eu Con- leia? Consigo aqui. Júlia, vi que fez o projeto da capa da editora Elefante, queria saber se você acompanha as editoras negras e qual a sua avaliação sobre a visualidade da... Melhor, como você vê editoras negras tendo estando design? Se elas conseguem comunicar visualmente. Nayana. Então, sim, a gente fez há pouco tempo, né, a capa do livro da editora Elefante, e não, eu não costumo acompanhar as editoras negras. Eu vou mandar aqui o link para vocês do portfólio, se não vou esquecer. Mas eu acho que foi muito bom o seu ponto, porque eu bem vou acompanhar mesmo agora e pensar bastante nisso, Uhum. porque é engraçado que isso foi uma coisa que eu, o Guilherme, que foram os dois que fizeram esse projeto, a gente ficou pensando muito, né? Porque, assim, a editora Elefante, os donos não são pretos, e isso é muito comum. Isso tem acontecido demais, assim, principalmente depois do Black Lives Matter, né? Que não que seja novo o Black Lives Matter, mas depois, né, de tudo o que aconteceu com o Floyd nesse ano, e, enfim, com as inúmeras vidas que foram perdidas, tem aparecido muito projeto para gente com essa temática e que o cliente geralmente não é preto. E a gente tem que sempre pensar, ter noção da tokenização, né? Que é a gente usar uma pessoa preta para mostrar que a gente não é racista, né? E aí, nesse caso, a gente ficou bem tipo, tá, mas é estranho, né? A gente fazer esse projeto, mas a editora não tem, né? Tipo, beleza, não tem, mas qual que é a importância desse projeto? Qual é a importância da gente conseguir, deles conseguirem produzir esse livro? Então, a gente também teve essas questões lá dentro. Melhor, como você vê a editora nesse tem e acho que como eu não acompanho muito as editoras negras que tem, que os donos são pretos, eu não consigo responder a sua pergunta de se eu o design, sabe? Porque eu acho que eu preciso Uhum. acompanhar mais para conseguir responder. Mas espero que tenha ajudado de alguma forma. E eu acho que até comentando até um pouco disso, assim, eu acho que uma coisa que até me incomoda bastante, particularmente falando, é que, por exemplo, esse livro da Editora Elefante é um livro que ele chama, deixa eu até olhar o nome exatamente, o que eu não lembro exatamente, chama Vidas Negras Importam e Libertação Negra. Eu acho que quando a gente tem um projeto que ele é totalmente voltado para um público negro, eu acho muito complicado quando um designer que não é negro faz. Porque, assim, quando uma pessoa preta, assim, eu como uma pessoa preta, eu tenho uma vivência que aquela pessoa branca não tem. Eu acho que, claro, uma pessoa branca, ela pode fazer um projeto, ela pode super respeitar, ter noção de algumas coisas, mas, assim, tem um limite, sabe? Tem um limite da vivência, que aquela pessoa não vai conseguir trazer. Então, eu acho que é sempre muito importante as pessoas que vão contratar ter essa noção, sabe? De tipo, não, vamos contratar pessoas negras para esse projeto, sabe? E claro, e sempre lembrar que a gente não tá ali só para fazer projeto que tem relação com alguma coisa racial. A gente pode fazer qualquer projeto sobre qualquer coisa, sabe? A gente pode falar sobre qualquer coisa. Porque senão as pessoas ficam esperando muito da gente, esperam que a gente já chegue e já fale sobre racismo, já chegue e já mostre tal coisa. E não, acho que as pessoas têm que olhar pra gente como olham para qualquer outro designer branco, sabe? Uhum. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Tem da Elide. Peraí, Léo, Thiago, muito bom, fico contente de ver projeto design de pessoas pretas, pois não somos muitos ainda. Então, Uhum. eu acho que essa questão de não somos muitos ainda, acho que é bem complicado, né? Porque eu fico pensando, a gente tem muito essa coisa o que mais pega é essa questão social, né? Que é isso, quem consegue estudar design hoje, né? Tipo, quem consegue estar aqui, quem são os alunos que estão na Unesp hoje? Quem conseguiu estudar e passar e tá aí? Quem foram os alunos que estudaram comigo? Quem pôde pagar uma Mackenzie? Quem pode, sabe? Quem tem tempo para poder fazer a universidade?
dinheiro para bancar. Então, eu acho que a gente tem que sempre tentar pensar também em outras possibilidades. Às vezes, tem tanta gente foda no design que não fez universidade, sabe? Eu acho que tá tudo bem também. Acho que a gente precisa abrir mais a mente também para pensar nisso. Porque senão a gente vai continuar mesmo tendo menos pessoas pretas dentro do design. E uma outra coisa que eu acho importante é a gente também pensar mais nas outras pessoas, sabe? Pensar que todos nós que estamos aqui, tipo, a gente faz parte de um todo. Todos nós somos designers. Então, a gente precisa mesmo compartilhar a coisa. Tudo bem eu mandar para vocês no portfólio. Tipo, ninguém vai copiar. Tá tudo bem também, tipo, copia, tipo, beleza, sabe? Às vezes eu posso muito mais ajudar alguém mostrando tal coisa do que falando, não, vou guardar só pra mim. Você vai ganhar o quê guardando só pra você, sabe? E eu acho que tem muito disso também. Porque às vezes você pode ajudar uma outra pessoa que às vezes não conseguiu ter acesso à universidade, ajudar ela de alguma forma, convidando ela para um projeto. Às vezes, putz, você quer chamar uma pessoa para o projeto, mas ela não é tão boa. Cara, então ensina ela, sabe? Porque eu acho que senão a gente vai continuar sempre na mesma coisa. Uma vez me perguntaram, Júlia, mas e aí se eu quero contratar uma pessoa, e aí tem uma pessoa branca e uma pessoa preta? E aí a pessoa branca tem um portfólio bem melhor. E aí eu fiquei, cara, não acredito que você me perguntou isso. Mas aí eu falei, cara, tipo, eu acho que você teria que contratar outra pessoa, né? Porque quando você vai contratar uma pessoa, você está dando aquela oportunidade para ela aprender. Da mesma forma que ela vai aprender com você, ela também vai te ensinar muita coisa. Porque todas as pessoas têm uma vivência que não tem como a gente medir, sabe? Então, acho que a gente acaba esquecendo isso, acaba pensando que o design é só saber de grid, não é só isso, sabe? Tipo, eu vejo que design é só uma ponte entre uma coisa que a gente gosta, uma vivência que a gente teve, as outras pessoas, sabe? Então, tipo, a gente tem que sempre lembrar disso. Então, por exemplo, esse projeto que eu tô fazendo com a Goya, a gente tá sendo uma ponte para falar sobre questões que a gente vive na nossa vida como mulheres pretas, sabe? Então, acho que é muito mais sobre isso. Eu tenho uma pergunta também, Raquel, fenomenal. Me vi em inúmeros passos da sua trajetória e me motiva muito a melhor de emoções. Ai, Raquel, perfeita, amei. A Raquel Romano tem uma pergunta. Quer abrir a câmera, Raquel? Oi, sim. Pronto. Júlia, primeiro, vocês estão me ouvindo? Sim. Primeiro, obrigada pelos seus questionamentos, pela exposição, a palestra. E você comentou um pouquinho sobre os concursos e as premiações. Eu queria saber um pouco mais sobre a sua opinião, assim, como você vê os lados positivos e o que é negativo desses prêmios, e também um pouco mais sobre como é estar agora nesse papel de jurada, como você vê isso e se você vê mais diversidade e igualdade assim, nesses espaços agora. Bom, foi uma pergunta muito boa. Eu sempre fico me perguntando também sobre isso, até comentando assim, antes dessa conversa com vocês, eu estava na última etapa do Young Guns, que era uma discussão aberta entre todos os jurados. E assim, foi meio bizarro, porque eram pessoas do mundo inteiro, tipo, gente de sei lá quantos anos de experiência, e eu lá. Então foi muito doido, assim, sabe? Então, às vezes eu fico até, gente, o que está acontecendo? Mas a minha visão, assim, de verdade, tem muito esses dois lados. Um lado que é interessante, de tipo, essas pessoas que conseguirem essa premiação, tipo, igual eu consegui o LAD, depois que eu ganhei o LAD, muita coisa foi positiva para mim, sabe? Mas é isso, sabe? A gente tem que pensar como que eu cheguei até lá, sabe? Eu tive que pagar US$ 25, tive que fazer essa apresentação em Keynote, né? Quem só pode fazer em Keynote quem tem Mac, né? Em inglês, né? Então eu tive que gastar todo o inglês que eu treino, sei lá, há quanto tempo. Tive que pagar uma passagem até o Peru. Tipo, eles não bancam nada, sabe? E também ter a autoestima suficiente para tentar mandar o meu trabalho para o meu trabalho ser avaliado por outras pessoas, sabe? Então, acho que tem esses dois lados. O lado
é isso, se você conseguir vai ser ótimo, se você ser finalista vai ser ótimo, para você conseguir provar para as outras pessoas que você é capaz. E isso eu acho meio zoado também, a gente precisar ter a aprovação de pessoas que estão há mais tempo, ou não necessariamente, porque eu não estou há tanto tempo assim na área, mas de ter a aprovação de alguém para falar, não, beleza, esse cara é bom, vou contratar. Mas, ao mesmo tempo, é isso, tipo, me perdi, peraí. Tem isso, tem esse lado, e aí tem o outro lado de quem consegue estar ali, sabe? O meu pensamento é, tipo, é muito contraditório. É isso, eu acho que se você consegue, se você tem o dinheiro para você pagar e consegue, beleza, vai. Acho que tenta analisar, putz, quem que é o jurado, quem é o corpo de júri? Tem bolsa esse concurso? Isso é uma coisa que eu tenho feito. Eu tenho sido chamada para ser jurada, então eu fui chamada para o Young Guns, que eu nem conhecia, de verdade, eu não conhecia. E aí, depois que eu entrei, eu comecei a ver que, caraca, é muito grande esse concurso. Tipo, as pessoas se matam em Nova York, nos Estados Unidos, para conseguir estar nesse concurso, sabe? E eu fiquei, tipo, gente, tipo, passada, assim. Então, eu mandei um e-mail lá para eles perguntando, tipo, tá, mas como que funciona esse concurso? Vocês têm bolsa? Não tem bolsa? Quem que são esses jurados? Tipo, da onde que vocês estão pegando esses jurados? Tipo, eu mandei um textão, assim, pra ela. Só que eu tava muito, tipo, tá, pra mim, eu como jurada, como uma pessoa que tá começando na área, participar de um júri é muito importante também. Porque tem essa questão de, eu posso chegar e falar. Cheguei aqui e falei lá na minha mini bio, jurada, não sei lá o quê, sei lá o quê. Que aí já ganha um status, né? Mas, putz, será que é isso mesmo que a gente precisa? Fica nessa questão, tipo, ao mesmo tempo que eu fico nessa questão, eu preciso aproveitar e usar também, sabe? Então, é super contraditório. E aí, em relação ao que você perguntou, como é dentro dos concursos, é meio bizarro. Por exemplo, BDA. Acho que vocês devem ter visto o que aconteceu, né? De, tipo, eles... Gente do céu, não tem nem explicação para isso. Só contextualizando, assim. Gente, aconteceu tudo isso, né? Tem acontecido várias coisas, genocídio, Floyd, Black Lives Matter. Eu lembro que eu fui chamada para fazer uma live com o Brasil, não, com a B Design. E aí eu olhei assim para as lives que eles estavam fazendo e eu tinha sido a primeira pessoa preta do feed inteiro a ser chamada para uma live. E eu percebi que eles não tinham percebido isso, não era possível. E aí eu cheguei na live e falei, gente, legal vocês me chamarem, mas eu não entendi, porque eu sou a primeira pessoa preta que vocês estão chamando para uma live. E aí, tipo, eles ficaram meio, putz. E aí, depois disso, também teve algumas sessões com a ADG, porque a ADG fez uma. Estão dando os nomes aos bois mesmo, gente, é isso aí. A ADG fez uma série de lives falando sobre, acho que feminismo, sei lá, mulheres no design, e não tinha uma mulher preta. Tipo, gente, pelo amor de Deus, né? Então, foi até por isso que eles fizeram aquela live que, pelo amor de Deus, chamaram de live reparadora. Puta merda, né? Não tem como reparar esse termo. Mas aí eles fizeram essa live, Goya pode até confirmar, fizeram essa live para falar, ai, a gente não é. Mas, gente, não é assim que funciona, sabe? Não é fazendo uma live com pessoas pretas e, pelo amor de Deus, usar design preto, tipo, para falar de racismo, não é assim, sabe? Que a gente vai conseguir reparar nada. O que eles deviam ter feito? Putz, vamos olhar a diretoria da DG? Quantas pessoas pretas tem? Dá para contar nos dedos. A gente deve ter duas que nem são diretores, faz parte da comissão, sabe? Então, acho que a gente tem que olhar para as estruturas, e isso que está bem precário dentro dos concursos ainda. Eu acho que depois disso que aconteceu, e do BDA também, que foi, nem sei qual foi pior, do BDA aconteceu isso da DG, tipo, eles viram, e aí eles foram lá e ainda mostraram todos os presidentes, acho que abriram quais seriam os jurados. E aí não tinha nenhuma pessoa preta, acho que tinha uma. E aí o pessoal caiu matando, óbvio que ia cair matando. E aí eles, não sei o quê. Aí o que fizeram? Chamaram o Rafael Bessa para fazer parte do júri com a Vanessa Queiroz.
E aí que o Rafael me convidou o Leandro, convidou outros designers pretos. Mas se a galera não tivesse contestado, ia ter tido a mesma coisa. Tipo, e olha como a gente fica em cima do muro. Eu sei de tudo isso, eu sei que eu só fui chamada porque contestaram, que senão eu não ia ter sido, mas o que? Eu aceitei, porque é importante para mim também poder estar lá dentro, expor as minhas opiniões lá dentro, e também por questão de visibilidade. Putz, eu vou poder falar, já sou jurada de tal lugar. Então, tem sempre essas duas questões. Eu acho, né, e espero que os próximos concursos consigam ter mais esse bom senso. Bom senso não, né? Tipo, é mais que obrigação. Porque é isso, a gente já teve 2 exemplos de como não fazer, mas eu confesso que é bem difícil, assim, porque eu tô aqui falando como uma pessoa preta dentro do design e que vive tudo isso, mas para uma pessoa branca, para um homem branco cis designer, que já tem 60 anos de experiência, que tá lá na diretoria, tipo, ele tá cagando, sabe? E ele nem tá vendo o que tá acontecendo. Então é muito difícil a gente conseguir mudar as coisas, sabe? E às vezes, tipo, nossa, tem empresa falando, postando tela preta, e não tem 2 pessoas pretas dentro da empresa de, sei lá, 100 funcionários, sabe? Então é bem complicado. E aí a gente tem que pensar que tudo isso tem que começar da base, né? Então a gente tem que começar das escolas, das universidades, tentar sempre pensar nisso. Putz, como que a gente pode fazer com que mais pessoas tenham acesso? E foi até daí que eu comecei a minha fala, né? Daquela coisa do design. Quem que sabe o que é design hoje? Quase ninguém, sabe? Bacana, Júlia, tem um monte de perguntas aqui, ó. Tiago Rocha, mandando uma reflexão. Guaru também fala o famoso Wiki preto e ri. Nossa, é difícil. Às vezes as pessoas que eu nem conheço me mandam mensagem no Instagram. Manda um textão falando, nossa, aconteceu isso comigo, o que você acha que eu faço? Gente, pelo amor de Deus, né? Enfim, Tiago, é mais uma reflexão de que pergunta em si. É algo que percebo em redes sociais voltadas para o design, como Behance. É o uso do mockup em projetos de identidade de marca, como poucos em uma pessoa negra. Além de excludência, reforça preconceito, sem todas as pessoas que consomem e interagem com as marcas. Tiago, completamente, assim. Eu vejo muito isso também e fico indignadíssima. Os mockups com as pessoas pretas, as marcas usando as pessoas pretas nas campanhas. E sendo sincera, até pouco tempo eu achava legal. Eu falava, não, eu acho que é legal mesmo, representatividade. A gente vê uma pessoa preta lá no outdoor. Mas agora eu não tenho tanto essa visão, porque eu vejo muito como tokenização mesmo, que eu até comentei já. Tipo, o que que adianta ter aquela pessoa preta no outdoor, mas quando a gente vai olhar dentro da empresa, quem tá, quem tá ganhando mesmo dinheiro com as vendas, quem são os donos das empresas são pessoas brancas, sabe? Tipo, eles só estão ganhando dinheiro em cima da gente, sabe? Então eu tenho essas questões, assim, que tem total a ver com o que você falou. Aí a Nayana, super concordo, vocês são profissionais e devem se colocar assim no mercado. Afinal, considerar profissionais negros apenas para falar sobre racismo também é uma consequência do racismo. Sim, total, sabe? É como se, tipo assim, a gente já tem um lugar. Então as pessoas só falam, agora vocês foram isso, então agora a gente vai colocar vocês aqui, ó. Então a gente cansou, então agora vocês vão falar disso. E não, a gente tem que, falar e fazer o que a gente quiser, sabe? Gabriele, Júlia, na minha aula de História do Design, o professor incentivou os alunos a fazer trabalhos gráficos voltados para dar visibilidade a designers brasileiros, e 2 grupos escolheram falar sobre pessoas negras. E tipo, gente, vocês querem que eu leia assim, que eu tô muito lendo pra mim, tipo, como é que eu vou saber? Ô, Júlia, você quer que eu leia? Porque eu nem Acho sei que se pode, todo mundo consegue acompanhar, sabe? Então, acho que deixa que pode eu ler, leio e daí pode ler. você Tá responde, tá bem, bom? combinado. Ó, então, a Gabriele Beatriz fala assim, Júlia, na minha aula de História do Design, o professor incentivou os alunos a fazer trabalhos gráficos voltados para dar visibilidade a designers brasileiros. E 2 grupos escolheram falar sobre pessoas negras. E, tipo, uma coisa que eu fiquei pensando durante essa aula é como existe uma diferenciação entre pessoas que ela coloca, entre aspas, normais e pessoas negras.
Tipo, um designer branco é perguntado sobre seus trabalhos e sobre sua trajetória, e um designer negro é perguntado só sobre como é difícil ser negro, mas eu vi que lá embaixo a Raquel falou, ó, só para corrigir a colocação da Gabriela Beatriz, pessoas negras se inserem nas pessoas normais, viu? Né? Então... Mas acho que entendi, assim, o que ela diz, e acho que tem um pouco a ver com aquilo que eu comentei da live de design preto. Porque eu lembro que quando eu vi o nome dessa live, eu nem sabia o nome da live. E aí, quando eu vi já no Instagram design preto, eu fiquei, gente, como assim, sabe? Por que que numa outra live sobre design não era design branco, então? Entendeu? Então, não tem que ter essa coisa nichada mesmo. Mas, às vezes, a gente precisa colocar... Peraí, deixa eu ver se eu não vou falar merda. A gente precisa colocar para... Enfim, às vezes as pessoas colocam para conseguir ter essa diferenciação, sabe? E sei lá, eu acho que não, acho que a gente tem que ter essa visão de tipo, todos são designers. E eu não tô falando que todas as pessoas são iguais, tá? Não é isso. Porque a gente sabe muito bem que não é. Mas tem que perceber quando as pessoas estão usando isso para ao favor delas, né? Tipo no caso da DG. Usou completamente, porque tava super borbulhando esse assunto, aí vai lá, design preto. E aí a gente vai lá para falar de racismo, tipo. Enfim. Olha, a Juliana Colucci te pergunta assim, te fala, né? Me senti muito representada pelas suas falas, Júlia. Você tem vontade em fechar seu nicho para trabalhar somente com pretos ou somente sobre a questão racial? Eu trabalhei poucas vezes com uma equipe somente de pretos, mas senti uma conexão incrível, mesmo o trabalho não sendo necessariamente sobre pauta racial. Nossa, sim, eu sinto um pouco essa vontade. Dentro do estúdio, né, nós somos em 3, tem eu, Guilherme e Giovanni, e a maioria já é preta, eu e o Guilherme. E já é bem interessante, assim, já é uma maioria no caso, né? Então, às vezes, geralmente, quando tem essa temática, eu e o Guilherme, a gente acaba pegando o projeto. E já é super interessante, porque a gente tem muito uma troca de experiência. Eu também já tive a oportunidade de fazer projetos com outras pessoas pretas, e é realmente muito diferente. Eu sei do que você está falando, mas eu não consigo explicar com termos, né? Mas, se eu não me engano, isso chama palmarismo, algo do tipo, assim. Que é essa sensação de que a gente já se conhece, que realmente a gente já se conhece, né? Mas não é de hoje, né? E sim, eu tenho bastante essa vontade, porque é muito, sei lá, para mim é muito diferente eu fazer um trabalho tratando dessas questões tão minhas e que também envolve e que me atravessam e atravessam várias outras pessoas e falar sobre qualquer outra coisa. Eu gosto muito de falar sobre isso, mas é isso, eu não tô falando que todo designer preto tem que falar sobre isso, sabe? Eu acho que a gente precisa sim ter essa liberdade de, se eu quiser, igual esse projeto que eu mostrei para vocês do portfólio, pode ser visto super como um projeto meio experimental, doido. Tudo bem que eu trouxe também questões raciais, políticas dentro dele. Mas, sei lá, tipo, eu posso fazer o que eu quiser, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar nisso, a gente fala do que a gente quiser. Olha, depois que a Raquel falou isso, várias pessoas concordaram, Ellie de Guaru, falaram sim, Isabelle, exatamente, Raquel, Guaru, obrigada, Raquel, Tiago Rocha, ótima colocação, inclusive acompanhei essa live da DG, a Elide, né, obrigada mesmo, e a Wendy Ponce, a Wendy, Júlia, ela é arquiteta e é professora doutora da Universidade de Oaxaca, no México, e ela foi a nossa primeira palestrante, está participando aqui de todos os encontros. Ai, que legal. Então, muito legal, ela, o Toniel também, que é de lá, e ela pergunta para você, como podemos acessar sua pesquisa como uma base ou uma referência, né, para pesquisadores? Tá. Eu tô abrindo aqui, eu tenho o link do Preta, que aí tem todo o meu relatório, e aí tem algumas coisas que eu até comentei aqui, que eu acho que é interessante dar uma olhada. Eu vou mandar aqui para vocês o link. Por favor, manda sim, Julia,
Porque até para a gente mesmo trabalhar em aula, tal, muitas vezes a gente tem uma dificuldade enorme de achar várias referências e achar vários exemplos para os alunos. Isso é super importante. Aí eu tô mandando também, eu mandei esse link que chama Isso, que é o TCC Preta, e aí lá vocês encontram todas as publicações e o relatório. Aí eu tô mandando também do meu Instagram, que na bio tem vários links, tem a apresentação do LAD, e tem também um link que chama Referências. E aí dentro dele eu até trago outras pessoas que eu admiro e que vale também vocês darem uma olhada. Eu acho que é legal também trazer uns outros 3 links de diretórios de designers pretos, que eu acho que é super legal também vocês conseguirem dar uma olhada, não sei se vocês já ouviram falar. Deixa eu mandar aqui também esses 3 links. Eu acho que também vale entrar nesses links, entrar em contato com essas pessoas. Muito bom. Olha, o Tiago Rocha fala, gostei muito dessa abordagem política do design, embora tenha pouco enfoque em rodas de conversa ou grupos de WhatsApp. Design como ferramenta de provocação ou reflexão social. Você quer comentar? Não, acho que sim. Sim, eu também gosto bastante de trazer esses questionamentos, assim, para tentar, mesmo, às vezes as pessoas não costumam pensar sobre isso. Acho que eu tenho até tentado fazer muito no meu Instagram. Às vezes, sei lá, as pessoas não têm mesmo as mesmas vivências que a gente e não pensam, sei lá, nas outras, e não conseguem ter pensar sobre algumas coisas que a gente pensa. Então, acho que é sempre legal mesmo a gente tentar expor as nossas questões e bora, sabe? E eu também sinto falta disso, de ter um momento de conversar sobre isso, sei lá, no WhatsApp ou em algum lugar, mas eu sinto que essas questões são muito pesadas, então eu não sei muito bem como lidar, sabe? Eu fico imaginando, nossa, imagina um grupo no WhatsApp para falar sobre isso, mas eu acho que falta mesmo, sei lá, um grupo, alguma coisa assim, né, pra gente conseguir trazer mais essas questões. Eu sinto mesmo essa falta. Ó, o Guaru tem uma pergunta. Guaru, abre a câmera e faz a pergunta. Salve família, tudo bom? Olá, tudo bem, querido? Muito feliz aí com a live, com esse papo com vocês aí. E se sentir também representado por essas mulheres pretas maravilhosas. Então, Gil, a gente compartilha aí da mesma vivência e caminhada bem parecida, assim, nesse sentido negro, designer, academia. Eu tô fazendo meu TCC agora, vai ser eu também sou MC, né, então vai ser meu EP, tô fazendo a parte gráfica. E aí tem uma coisa que, assim, que nem... Hoje, minha orientadora, não sei se você conhece, é a Ana Bia, né? Mas ela acaba sendo, assim, uma das únicas professoras negras da faculdade em si, assim, né? Bem pouco. E eu queria saber como que você passou por algo nesse sentido em relação à falta da representatividade acadêmica em si, né? Porque hoje, quando a gente está falando aqui da Unesp, a gente tem o Juarez, a professora de Educação Física, esqueci o nome dela. Você lembra, Mônica? Não, de educação física eu não lembro, mas eu lembro da Marizilda. Marizilda também, a Marizilda Menezes. Enfim, e nós temos assim, é aquela coisa, que o corpo acadêmico... A Ana Bia está falando, a Andressa também. Ah, a Ana Bia está aqui? Está aqui, sim. Então é nesse sentido, assim, como que você que falou que você fez Mackenzie, né? E como que é dentro desse ambiente, assim, que a gente ainda tem, sabe que dentro das faculdades particulares tem menos ainda, né? Professores negros, e como que foi essa trajetória? Gente, foi bizarro. Guaru, te contando, assim, um pouco. Acho que o que me deixou mais tranquila foi porque quando eu entrei na faculdade eu não sabia que eu era preta, então, de boa, não olhava para isso, nem percebia. Só que aí depois que eu comecei a perceber, aí começou a dificultar um pouco, porque aí eu comecei a ver que, putz, não tinha professor praticamente. Tipo, eu tinha uma professora, e que eu ficava na dúvida, porque às vezes acontece mesmo, ninguém tem um negrômetro para poder falar se a pessoa é preta ou não. Sim. Mas... E aí tinha essa questão, e tipo, o Mackenzie é gigantesco, não tem só design lá dentro, só que no campus inteiro, tipo, eu não consigo
sei lá, é possível contar nos dedos quantas pessoas pretas entre professores e alunos tem lá dentro. Mas é isso, no início eu nem percebia, então talvez, claro que possivelmente isso influenciou o fato de eu só ter me percebido negra depois, mas mais pro final da faculdade eu comecei a sentir bastante falta, principalmente no meu TCC, porque no meu TCC foi bem complexo, porque eu queria trazer autores negros, mas quando a gente fala do design, quando a gente fala da academia, é muito, vou falar palavrão, gente, muito foda. Porque assim, eu precisava falar sobre design, eu queria falar sobre design humanista, queria falar sobre humanismo projetual, sei lá, essas coisas. E eu precisava me embasar em quem? Em Gibbon Ciep, em Marcos Braga, e que são, tipo, homens brancos. Sim. Tipo, eu não poderia pegar, sei lá, qualquer pessoa preta e falar, não, tô me embasando nessa pessoa. Porque senão a faculdade vai falar, não, eu não aceito que você embase. Quem que é essa pessoa? Uhum. E tanto é que isso aconteceu, eu trouxe a Neuza Santos Souza, tipo, Neuza Santos Souza perfeita, tipo, tem, sei lá quantos anos de experiência, ela já faleceu, infelizmente, mas eu cheguei a ser questionada, quem que é essa Neuza Santos Souza? Ela... Mas precisa de alguém mais novo, tipo, nada a ver o que estão falando, precisa de alguém mais novo, pelo amor de Deus, quantos anos esses caras que a gente tem de referência são, quantos anos eles têm? Então, aí sim que eu senti falta disso, sabe? E até na minha banca, assim, tipo, sei lá, eu percebi muito que alguns comentários talvez não teriam sido daquela forma se as pessoas que estivessem lá fossem todas pretas também, sabe? Mas é isso, eu tive que relevar porque preciso me formar também. Sim. Obrigado. Imagina, obrigada eu pela pergunta. Legal, depois do Guaru, peraí, que eu acho que eu me perdi aqui, tá? A Gabriele fala, um absurdo que eu vi esses dias foi uma supermodelo preta que, entre aspas, tá? Estava ganhando destaque e abrindo espaço para os pretos, fecha aspas. Mas, na realidade, ela é feita em CG por um cara que estava ganhando em cima disso. E as reais modelos não estavam ganhando nada com isso. Na verdade, elas estão perdendo espaço pela substituição de modelos digitais com traços finos e que se encaixam nos interesses da empresa, de novo, entre aspas. Eu acho que essa questão, Gabriela, que você trouxe é bem importante, até comentando, né? Assim, eu trouxe várias questões como uma pessoa preta, mas eu tenho total noção que eu sou uma pessoa preta que não sou retinta, né? A questão do colorismo que eu já até falei. Então, eu tenho privilégios que uma pessoa preta retinta não tem. E eu acho que é bem isso que você traz quando você fala sobre traços finos, né? Que as empresas estão interessadas. E isso é muito comum dentro do design também, de, putz, a empresa tem 100 funcionários, 2 são pretos, e aí a gente vai olhar no feed da empresa, quem que tá no feed? Os únicos 2 funcionários pretos, sabe? Quando a empresa não contrata, que eu já ouvi falar também, quando a empresa não contrata atores para serem fotografados, tipo, a esse nível, assim. A Wendy está mandando aqui o e-mail dela, Júlia, para, de repente, acho que se vocês quiserem trocar algumas figurinhas, mas o Wendy também, ela está disponibilizando aqui vários links super importantes. Pega os links também. Daí, quando você manda os links, ela agradece, bravo, a Ana Bia falou da educação física, a Nayana Pereira agradece pelos links, Júlia, e a Gabriele Beatriz diz, eu sei que pessoas negras se inserem nas normais, eu coloquei com aspas para enfatizar a diferenciação que existe no tratamento e rotulação do trabalho. Legal, Gabriele. Isabelle quer fazer uma pergunta. Abre a câmera, Isabelle, por favor. Eu não posso ligar a câmera agora, desculpa. Não, tudo bem. Eu só Então falar, faz a pergunta. perdão. Claro. Normal. Eu queria... Não, imagina. Eu queria perguntar como você falou, né, quando você entrou na faculdade, você não se identificava como preta, né, não se entendia como preta, e eu queria te perguntar como que, aos poucos, você foi, né, se entendendo como preta e como isso foi
se mostrando nos seus trabalhos da faculdade, não só no seu TCC final, mas, tipo, ao longo da sua faculdade, ao longo dessa trajetória, você consegue pontuar de que forma você, tipo, os seus trabalhos a cada semestre, ou seja lá como for, isso foi refletindo neles? Não sei se ficou muito claro minha pergunta, desculpa. Sim, não, ficou sim. Tá, deixa eu pensar só. Deixa eu ver se tenho aqui algum projeto, peraí, um segundo, gente. Eu só achei o preto aqui, que tá mais fácil. Mas lembrando, até tava lembrando esses dias, assim, foi bem engraçado. Mas eu lembro até hoje que o meu primeiro projeto na faculdade, ou o segundo, era pra gente fazer... Porque lá no Mackenzie não é só design gráfico, né? É design em geral, e aí cada semestre tem um pouco de cada coisa. Então, no segundo semestre, era pra gente fazer um mobiliário urbano, revitalizar o Largo do Paissandu. E aí, a gente vendo a história do Largo, a gente viu como o Largo do Paissandu aqui em São Paulo tem relação com a negritude, como ele foi importante, por causa da a Igreja do Rosário, dos Homens Pretos, que era em outro lugar, que foi tirada de lá, não sei o quê. E aí eu lembro que a gente teve que ler sobre isso, e aí no projeto final, a gente trouxe Rubem Valentim, e, tipo, eu não conhecia Rubem Valentim, e eu tive que ir na biblioteca, foi a primeira vez que eu fui numa biblioteca buscar alguma coisa, assim. E aí, tipo, calhou muito, né, de eu encontrar o Rubem Valentim e a gente tratar desse tema, e logo no segundo semestre. Mas, tipo, eu acho que nesse caso foi muito, meio sem querer, né, eu ainda não me enxergava como uma pessoa preta, mas eu acho engraçado como já no segundo semestre essa temática já estava no meu trabalho. Mas depois disso, deixa eu ver, nos outros semestres, acho que eu não trazia muito isso, assim. Eu costumava muito ir para uma linguagem mais... eu gostava muito de coisas mais experimentais, então eu sempre buscava muito essa linguagem. Eu gostava muito do Gustavo Piqueira. As minhas referências, as minhas maiores referências eram pessoas brancas, tipo ele, por exemplo. Porque eu sempre achei muito... Claro, continuo achando o trabalho dele muito bom, mas agora eu tenho um distanciamento maior, sabe? Porque antes eu tentava me espelhar nele, agora não. Tipo, eu acho que isso que é importante mesmo, sabe? A gente ter essa noção das nossas vivências e da importância delas, mas até então, né, acho que até meu TCC mesmo, eu tentava ir para isso, de tipo, uma coisa mais experimental, mas sempre tinha algum questionamento, eu sempre tive isso de tentar trazer alguma questão. Mas aí eu acho que eu fui tentar trazer mais para esse lado racial mesmo, mais para os últimos semestres. Porque não foi uma mudança brusca, né? Foi, tipo, muito aos pouquinhos, assim. E aí que eu consigo lembrar mesmo agora, acho que é mais do meu TCC e desse do segundo semestre. Que eu tenho essa impressão de ter sido meio sem querer, mas que com certeza ajudou de alguma forma esse processo. Né? Muito obrigada, entendi. Imagina. O João Sgarbi Porto fala o seguinte: palestra perfeita, falas super necessárias e apontamentos que precisamos refletir todo dia como cidadãos e como designers. Perguntas. Vejo constantemente designers brasileiros em destaque aqui e ao redor do mundo, e acredito que seja pela qualidade gráfica e identidade própria que temos por aqui. Com toda a sua experiência, principalmente como jurada de concursos, como você enxerga o mercado de design nacional atualmente? Nossa, a pergunta é difícil, hein, João? Mas vamos lá. Eu acho que foi bem perceptível para mim conseguir ter um pouco essa noção, assim, para conseguir pensar em alguma coisa, por conta do BDA e do Young Guns, porque o Young Guns é um concurso internacional, né, de talentos internacionais, e o BDA, né, o Brasil Design Awards, que é do Brasil, no caso. E aí eu tava sendo jurada nos dois ao mesmo tempo.
Então, eu consegui ver muita diferença nos projetos do Young Guns para os projetos do design nacional, por exemplo. Acho que o que tem acontecido muito, na minha visão, claro, e eu estou analisando com a minha visão, com as minhas referências em cima dos projetos que eu só vi no BDA, mas passou muito uma sensação de muita coisa parecida. Nossa, tinha muitos projetos que um parecia o outro, que, nossa, eu olhava e falava, nossa, mas eu já vi isso. Muita coisa muito parecida com o Nubank, acho que até a Vanessa Queiroz, acho que falou um pouco sobre isso, acho que no Instagram dela. Porque realmente, tipo, era muito na cara, como eram parecidos, assim. Mas aí eu conseguia ver como algumas coisas saltavam os olhos. Que aí tem mais aquela linguagem, que é muito difícil falar assim, né? Mas eu conseguia perceber como alguns saltavam os olhos que tenham essa linguagem mais brasileira, e que eu entendo também que é um pouco de estereótipo, né? Porque quando fala uma coisa brasileira, a gente já imagina umas cores vivas, não sei o quê. E aí eu até fico meio assim, porque eu não sei muito bem como falar, né? Mas... E aí até pensando nas pessoas brasileiras que eu vi no Young Guns, eu acho que elas não tinham muito essa coisa da brasilidade, entre aspas, assim. Acho que as pessoas brasileiras que eu vi nesse festival não, né, no concurso, elas tinham muito uma linguagem meio que própria, mas que bebia muito do modernismo, outro bebia muito acho que a maioria sempre acaba bem do modernismo, e também dessa coisa mais experimental. Eu não vi nenhuma, tipo, nossa, isso aqui é Brasil. Eu não conseguia bater o olho e falar, essa pessoa é brasileira, sabe? E não sei muito se eu te ajudei. Se eu te ajudei ou se eu piorei a questão. Mas eu acho que é um pouco disso. O Matheus Leal, Júlia, ele fala, em questão do design ser ativista, você não acha que ainda falta uma linguagem para um público geral? Até mesmo pelo próprio Instagram do design ativista. Há uma impressão dos posts serem feitos para quem já sabe e quem luta pela mesma causa. Um design nichado, feito por designers fantasieros, é isso? E para eles mesmos, não Santa entendi aí. Cecília. Santa Cecília? O que é isso, gente? Eu não sei. Me explica também, aproveita e já me explica, tá, Júlia? São os designers que moram na Santa Cecília. Você comentou que mora na Santa Cecília, mas... Mas é que tem uns específicos, um estereótipo específico. Não, e aqui mesmo o bairro, né, ele está se tornando, né, aquele nicho de... E eu vi essa mudança, porque quando eu mudei para cá, faz mais de 20 anos, aqui era um local super deixado de lado, tal, e por conta de muitas pessoas em moradia de rua, né, e eu vi toda essa mudança, que daí foi virando um bairro um pouco fashion só, por designers, por pessoal da moda vindo para cá, então tem essa mudança. Até na feira, que era uma feira de domingo normal e barata, ficou cara, né? Tá todo transado nesse sentido. Mas tá certo, adorei, não conhecia essa nomenclatura. Aí, né? Obrigada, Matheus. Então, e para eles mesmos, né? Ele está falando. Qual a sua visão para um design mais acessível e de fácil linguagem para o público geral? Nossa, você trouxe uma questão muito boa, Matheus. Acho que essas duas, né? Eu sempre fico pensando muito nisso do Santa Cecília. E eu até, às vezes, faço algumas coisas meio provocando esse... Enfim, mas é isso. Acho que todo mundo é designer, beleza. Mas eu me sentia muito fora disso, sabe? Por exemplo, eu não moro na Santa Cecília, tipo, sei lá, eu não gosto de Arctic Monkeys, por exemplo. E aí eu ficava tipo, nossa, para eu ser uma boa designer, eu acho que eu tenho que me vestir de preto, tenho que gostar dessas coisas, tipo, sei lá, se eu gosto de funk, é melhor eu não ficar colocando que eu gosto de funk, sabe? Então, eu acho que eu tendo a, tipo, tentar ir contra não pra, tipo, não, eles são escrotos, mas, tipo, gente, design não é só isso, sabe? Não é só vocês mesmo. E eu acho super importante mesmo a gente pensar que design não é pra gente, né? É pra gente conseguir
levar questões para as outras pessoas, né? Design também é comunicação, né? E eu sinto muita falta disso quando eu vejo mesmo design ativista. Tipo, nossa, as artes são lindas, tudo mais. Mas eu vejo muito, tipo, é minha opinião, tá? Eu posso estar super errada. Mas, tipo, me parece muito que a galera fez uma arte super bonita para ser repostado lá no design ativista e ganhar mais seguidor. Eu acho que tudo bem você fazer isso, mas talvez você possa tentar ver uma pessoa que às vezes está precisando de uma identidade para vender alguma coisa porque perdeu o emprego na pandemia. Sei lá, acho que tem várias outras formas também da gente fazer realmente um design ativista, sabe? Acho que tá tudo bem fazer coisas bonitas, eu também, às vezes, nossa, tô sem fazer nada, eu quero fazer uma arte qualquer para postar, e é isso aí. Mas acho que vale também pensar nesse outro lado. Não, acho que é super importante. Aí a Nayana estava me explicando que é quem mora no apartamento de tacos, e eu estou rindo aqui com ela falando que eu moro no apartamento de taco Você também. tem costela, você tem aquela planta costela de Adão? Tenho. Já era, então. Tenho, mas assim, ó, isso eu tenho há séculos plantado, né? Eu trago para cá, mas não fico fazendo o desenhinho dela para postar. Isso não. Mas, gente, não, acho super importante assim que vocês estão falando, principalmente, né? Eu fico pensando também nessa questão do design ativista, que as pessoas esquecem também que isso atende determinado público. Muita gente não tem acesso ainda à internet, muita gente não tem computador em casa. E eu sempre falo, né? Eu acho que, claro, é super importante essa postura do design mesmo nessa questão política, do design virado para a questão, né? Pensado para a questão humanista. E eu sempre falo, né? Se você começar a ajudar no teu bairro, na tua rua, no teu prédio, né? Você já pode começando a fazer diferença, né? E às vezes com cartazes, com lambes, com coisas extremamente simples para você também mudar as realidades, né? Eu acho que isso é uma coisa super importante. Sim. E acho que tá bem aberto também a entender qual é aquele problema mesmo, porque acho que isso aconteceu muito no meu TCC, que eu já queria chegar e falar, não, meu TCC vai ser isso, vai ser, sei lá, um livro. Mas aí eu não sabia o que as entrevistadas estavam precisando, não que elas tenham chegado até mim e falado, olha, eu preciso de design, não. É muito uma questão da gente ir atrás, perguntar, fazer etnografia, não sei o quê. Goia Lopes, você quer falar alguma coisa, Goia? Ah, ela já está escrevendo aqui. Por favor. Oi. 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 Trabalhar com Júlia está sendo muito enriquecedor. Ela fez uma leitura do trabalho, né, Júlia? Muito interessante do trabalho. Nós tivemos juntas numa live, né, a live preta, e logo depois nós tivemos uma reunião, a primeira reunião, né? E realmente, na apresentação que ela fez do trabalho, foi assim, encantador. Ficamos todos impressionados, né? Então, é muito importante toda que ela está colocando em relação à questão racial, a dificuldade, e como eu coloquei, a minha dificuldade, eu fiquei sempre fechada num processo, construir tudo dentro de um processo fechado daquilo que eu podia. Mas é como naquele início foi muito difícil. Então, a questão de colocar o trabalho, o que é que eu fazia? Eu colocava o trabalho na minha frente e eu por detrás. Eu fiz isso a vida inteira, o trabalho na frente, e aí foi muito difícil, porque as pessoas diziam, a menina do pano, essa questão, a menina do pano, a menina da estampa africana, e isso
eu tive que contratar uma jornalista aqui em Salvador, e durante um ano ela ficou colocando design. A design viajou, a design ganhou prêmio. E foi nessa época que foi que aconteceu. Eu nem estava pensando em prêmio, fui para o prêmio do Museu da Casa Brasileira, isso foi em 93, e ganhei o prêmio. Então, era design para cá, design para lá. Eu tive essa necessidade de construir. E eram outros tempos, como dizem, muito difíceis, e que, como eu digo a algumas pessoas, eu era empoderada e nem sabia que era empoderada. Então, eu vejo vocês agora tendo essa possibilidade de fala, de que eu não falava, eu só trabalhava, mas tinha um respeito pela questão da criatividade que passava na frente. O trabalho estava na frente. E eu fazia questão de botar na minha frente. Então, eu vejo, e trabalhando com você, a gente vê uma mudança, e isso é enriquecedor, porque eu coloquei, é muito enriquecedor, porque são coisas que eu não passei, porque, quer dizer, não é que eu não sabia a questão, a questão de ontem, até que a gente colocou daquela frase, né? Da famosa frase do... Então, mas eu não sabia, mas tinha uma certeza que essa questão da autoestima que você fala, e que realmente é fundamental. Eu tinha uma autoestima porque eu tive esses professores que me deram norte, eu tive uma família que me deu norte, então eu tive condições dentro de casa, valores, tudo que me deram um norte para me sustentar, mas é muito difícil. E o que é que eu sempre fiz? Me isolei. Fazia, ia, voltava para o meu cantinho feliz de criação. E não me envolvia. Eu fui começar a questão de envolvimento quando começou a políticas públicas da questão do setorial de moda. Aí que eu vi que era necessário se envolver. Então, eu estou colocando para dizer que vocês, o pessoal que hoje está trabalhando e está falando, é muito importante. E eu, como não falo muito, eu não tenho muito essa facilidade de falar dentro desse viés, eu estou com você e acredito muito que a única maneira que a gente tem é pelo conhecimento, pelo autoconhecimento, e aquela coisa de um puxar o outro e reconhecer que o outro é bom e você é boa. É isso. Se a Goya Lopes falou, meu Deus do céu. Então, é uma maravilha, né? Aliás, gente, né, que encontro hoje tão bacana, porque a gente traz uma designer como Goya, super experiente, com um tanto aí de experiência de vida, e a Júlia, uma jovem designer, que vem também, né, com uma ação muito importante. Então, isso é uma coisa incrível. A Ana Bia, que é professora no curso de design e é vice-chefe de departamento, ela está falando o seguinte: belas palavras, Goya Lopes, sou quase da sua idade, vivemos muita solidão em nossos tempos enquanto pretas/negras, sobretudo mulheres. Difícil até hoje romper algumas questões. Realmente é lindo ver jovens como a Júlia e o Guaru, dentre outros que aqui estão com vós.
né? Eu acho que isso é super importante, o que a Ana Bia fala também, né? Lembrando que é muito importante tocar em todas essas questões que a gente enfrenta, porque também, enquanto mulheres, independente de ser brancas, pretas, seja o que for, a gente enfrenta uma dificuldade muito grande, enfrentamos na nossa vida profissional, a gente que tem mais idade, né? Enfrentamos na universidade, que isso é coisa que poucas pessoas falam, né? Como é difícil dentro da universidade para as mulheres chegarem a postos de comando, né, ou a postos de destaque, não só em cargos, né, mas também até como pesquisadoras mesmo, né, como isso é terrível, mesmo sendo, às vezes, a maioria são mulheres, que não é o caso no nosso departamento, agora está mudando, né, mas assim, a gente teve um departamento que por muito tempo teve uma maioria aí masculina, e eu não estou falando que isso é um problema, eu estou falando que não se dá a voz, não se dava a voz às mulheres, né? As coisas vêm mudando, eu gosto muito de falar, a gente está. Além assim, eu trabalhei na universidade privada, na universidade particular por muito tempo, conheço bem aquela realidade e tive, né, como objetivo de vida ir para uma universidade pública, rompendo com um monte de coisa, abrindo mão de uma série de coisas, inclusive, mas porque eu sabia que lá estaria o principal, primeiro por ser pública, e segundo, porque é uma outra realidade que a gente vive, especialmente a Unesp, que a Unesp abriu deu toda abertura, todo tipo de cotas, a nome social, foi a primeira universidade, isso me orgulha muito, né, de estar na Unesp dentro desse contexto, então acho que é super importante a gente tocar nessas coisas, vejo mesmo que a gente está num momento que ou o design se volta para as questões políticas e muito mais para as questões humanas, porque senão a gente vai ficar contribuindo com esse mundo consumista, com esse mundo insustentável, com esse mundo que não valoriza as culturas. Ontem chegou aqui às minhas mãos uma revista Realidade, que foi agora reeditada, da década de 70. E, gente, a coisa mais incrível, todas essas questões que nós estamos tratando agora, estavam lá já sendo discutidas na década de 70. Então, a questão do negro, a questão do índio, a questão da mulher, a questão da Amazônia. Era um governo de ditadura militar, o que não difere, infelizmente, Não mudou do muito. que a gente vive hoje, né? Mas olha quanto tempo que está se falando nisso para hoje se conseguir um pouco mais de abertura e de voz. Então, isso é super importante, né? Eu acho que a Júlia trouxe mesmo, até eu anotei aqui, quando ela falou de autoestima, como isso é importante. Eu tive alunas brilhantes que justamente por não conseguir ter autoestima, não conseguiam lidar nem com quando elas estavam em destaque. Né? Assim, vencedoras de concurso, eram contratadas por uma super empresa e elas não conseguiam lidar com isso. Então, quanto a gente tem a trabalhar por aí, né? Essas vozes são super importantes, eu acho que a gente tem que caminhar para... As premiações são importantes, vocês veem que destaque que dá uma premiação, mas acho que está na hora da gente caminhar para criar até premiações que sejam abertas, gratuitas, né, que as pessoas não tenham que dispor de uma grana imensa para poder se inscrever, né? Eu acho que isso é um momento e precisa mesmo criar grupo, criar redes e dar voz a tudo isso, né? Então, assim, eu super agradeço, Júlia, pela grande aula hoje, além de tudo, a pessoa doce que você é também, como Goya Lopes, que grande aula, com essa docilidade também, né, de vir também nesse processo de se abrir, de partilhar, de contar sua outra experiência. Acho que é super importante a gente
viver, né? E é legal, assim, eu acho que nesse ponto o Brasil é muito rico, né? Da gente viver com essas diversas questões, com as diversas, o cruzamento das diversas culturas, das identidades mesmo, desse multiculturalismo, acho que isso é uma coisa super importante. Então, olha, eu tenho super a agradecer, assim, falar o prazer que foi, o prazer que foi recebê-las hoje. A Nayana está falando aqui também no chat, nossa, o diálogo foi iluminador, obrigada, Goia, Júlia e Mônica, obrigada também, Nayane, e eu queria que abrisse agora as câmeras a Raquel, o Lucas, o José Magro, porque é importante a gente saber que sem eles esse evento também não aconteceria, né? É um grupo que está trabalhando aí intensamente, né, para a gente conseguir trazer essas pessoas e que isso colabora com todo mundo num evento que é aberto, é gratuito, né, e que tem esse papel mesmo de reunir pessoas das diversas vertentes, os profissionais junto com os alunos, os pesquisadores, os professores, então eu acho que isso deixa a gente muito feliz. Então, tenho super agradecer. O Cleiton está falando, que dia maravilhoso foi hoje. Parabéns, meninas. Júlia, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu gostaria só de agradecer todos vocês, né, pelo convite, Mônica, e principalmente Goia, né? Também, se não fosse Goia, se não fosse Ana Beatriz, provavelmente também não estaria aqui, né? Se não fosse todas essas pessoas conquistando o espacinho delas, possivelmente essa conversa não teria acontecido, então é sempre importante lembrar disso também. E é isso, muito feliz de ter conhecido vocês, ter visto o rosto de vocês, a gente se fala, a gente se encontra por aí. Qualquer coisa, podem me mandar mensagem e estamos por aí. Que bacana, super agradeço. A Helena Trevisan, que é professora, também falou, foi incrível a palestra, parabéns, Cleiton, muito mais sucesso a vocês. Júlia e Goia, super obrigada de coração, sintam-se abraçadas, olha, aplaudindo aqui mesmo que a distância, a Isabelle também falando incríveis as palestras de hoje, estou muito feliz, eu também fico muito feliz, e a semana que vem, lembrando que a gente vai receber, então, no dia 6, o Bug e o Flávio Vignoli. O Flávio Vignoli é da tipografia do Zé, o Bug também falando sobre, né, o Leonardo Bug falando sobre tipografia. E, peraí, tem mais gente, esqueci. Me socorre, Zé. Peraí, só um minutinho para eu abrir. Tá. O João Paulo Esgarbo está falando lendas, obrigado pelas palestras, para vocês, palestrantes de hoje. A gente está aqui, eu perdi aqui minha... E no dia 8 a gente tem a Fernanda Yamamoto e o Camilo da Colômbia. Isso mesmo, Camilo vai tratar sobre design de games, Fernanda Yamamoto vai tratar sobre design de moda, né? E o trabalho também que ela tem intenso com comunidades, que é bem legal. E o Bug e o Leonardo, aliás, a gente vai fazer até uma edição um pouquinho diferente, um pouquinho especial. Vai estar o Bug e o Vignoli, cada um deles vai apresentar a sua palestra, depois a gente vai fazer uma mesa de conversa entre os dois e a Fernanda Henriques, a Ferdi Henriques, que é da área de tipografia também, nossa professora, designer, e que agora é diretora, foi eleita diretora junto com o professor Juarez. Então, é muito legal a gente ter nessa nova diretoria que começa agora a partir de janeiro, uma mulher e um homem negro. Então, acho que a gente está super bem representado em todas as vertentes do que a gente acredita dentro da Unesp. Então, pelo menos, eu creio que a maioria, a eleição mostrou, né? A maioria acredita dentro da Unesp. Nunca são todos, infelizmente. Mas, enfim, vamos lidar com as diferenças, né? Gente, muito obrigada. Então, muito obrigada a participação de todos que estão aqui. Olha, a gente está
terminando quase 6h30 da tarde, a sala está ainda contando com 60 pessoas aqui, essa sala começou com praticamente 100 pessoas, né, acompanhando as palestras em cada uma delas, então super obrigado a todos, viu? Obrigada, gente, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Foi um Paula. prazer. Beijo, Tchau, prazer, beijo. até mais, tchau, parabéns pelos trabalhos de vocês, Obrigada. pela luta aí, legal, obrigada.